Olá, crianças! Hoje nós estaremos estudando a terceira aula que fala sobre o Natal e o tema para a nossa lição de hoje é O Rei é Adorado. E o nosso texto base, ele se encontra lá no Evangelho de Mateus, seu capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. Mas antes de nós lermos a palavra do nosso Deus, nós estaremos falando com Ele através da oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai querido, te agradecemos, Senhor, porque um dia o Senhor enviaste o teu único Filho, Senhor, para dar a sua vida em favor de nós, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, porque não somos merecedores, ó Pai, mas mesmo assim o Senhor escolheu nos amar, Senhor. Fica, Senhor, com a minha vida e com a vida de todas as crianças e também com a vida daqueles que nos assistem. Em nome do teu Filho amado Jesus que te oramos. Amém. Então, Mateus, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo, Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E, enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou onde estava o menino. E, vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostraram-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Então essa será a nossa terceira aula, que nós falaremos sobre o nascimento do menino Jesus, sobre os acontecimentos. Vocês já aprenderam o que aconteceu antes do nascimento de Jesus, e hoje nós veremos então algumas coisas que ocorreram após o nascimento do menino Jesus. E se nós folhearmos aqui a nossa Bíblia, nós decorrermos aqui os livros do Antigo Testamento, nós podemos ver que alguns profetas, aqui cita então um trecho relatado pelo profeta Miqueias, que já haviam então predito sobre o nascimento do Messias, sobre aquele que viria para salvar e que seria o guia do povo de Deus. E, de acordo com o texto que nós lemos, nós vemos aqui que Jesus, então, ele nasceu em uma cidadezinha chamada Belém, que fica na Judéia. E era um tipo de uma aldeia, que nem poderia ser chamada de cidade, mas o profeta Miqueias, ele diz lá no versículo 6 o seguinte: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o povo Israel. Percebemos aqui que, apesar do espaço territorial de Belém,
O profeta ele escreve que de modo algum ela poderia ser chamada de menor do que as outras, porque dela sairia o guia que iria apacentar o povo de Deus. E também naquele tempo existiam alguns magos que eles observavam os céus. Eles observavam as estrelas e um certo dia eles observaram que no céu havia uma estrela que era diferente de todas as outras. Sabem por que essa estrela era diferente? Porque essa estrela ela anunciava o nascimento do Messias, o nascimento do menino Jesus. E então, sendo orientados por aquela estrela, eles decidiram partir rumo a ela, em direção a Jerusalém, em busca do menino Jesus. E chegando em Jerusalém, os magos, eles perguntaram se alguém ali saberia dizer onde se encontrava o recém-nascido, o rei dos judeus. E o rei de Jerusalém, o rei Herodes, ele não gostou nada da notícia e então ele resolveu chamar secretamente. Isso está escrito lá no versículo 7. Chamou secretamente os magos e os perguntou sobre a tal estrela, há quanto tempo a estrela estava lá. E depois de algum tempo de conversa, o rei permitiu que os magos partissem em busca então da criança, rumo à cidade de Belém. Mas antes, o rei fez um pedido. Ele pediu que eles procurassem cuidadosamente e, quando encontrassem a criança, o avisassem, porque ele também queria ir adorar a criança. Será? E depois de ouvirem o pedido do rei, eles partiram em direção rumo à cidade de Belém. E eu tenho uma pergunta para vocês. Por que será que nós temos o hábito de enfeitar as nossas casas com luzes, pisca-pisca, sempre na época do Natal? Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 14, Jesus diz que nós somos a luz do mundo. E a luz é uma coisa muito difícil de ser escondida. E o nascimento do Filho de Deus, o nascimento de Jesus, também foi precedido por uma estrela, ou seja, por uma luz que podia ser vista de muito, muito longe. E Jesus ele estava prestes então a receber visitas. Quem eram esses homens? O que eles queriam? E depois de tanto caminharem, eles pararam exatamente onde a luz estava. E vendo eles a estrela na mesma direção em que estava o menino, eles alegraram-se com grande e intenso júbilo. Isso está relatado lá no versículo 10. Então eles entraram no local aonde o menino se encontrava, prostraram-se e adoraram e abriram os seus presentes, os seus tesouros. Eles entregaram suas ofertas que haviam trazido de muito e muito longe para o menino Jesus. E o primeiro mago, então, ele presenteou a criança trazendo-lhe ouro, que simbolizava, então, que simboliza o reconhecimento da realeza de Jesus, que Jesus, sim, ele é o verdadeiro rei. O segundo entregou-lhe incenso, que seria uma substância aromática, um perfume que, ao ser queimado, ele desprende um odor penetrante. O terceiro trouxe a mirra, que era um óleo sagrado e também de uso medicinal, considerado raro e valioso. Então esses foram os presentes trazidos, as ofertas trazidas ao rei dos judeus, ao menino Jesus, que foi o ouro, o incenso e a mirra. Mas ao término da visita daqueles homens, algo aconteceu. Eles foram alertados de que não deveriam voltar pelo mesmo caminho. Vocês se lembram do pedido que o rei Herodes fez a eles antes deles saírem da cidade de Jerusalém? Então, o rei Herodes, ele queria fazer mal ao menino Jesus e eles deveriam mudar o seu caminho para a segurança da criança. Isso está lá no versículo
12. Sendo por divina advertência prevenidos em sonhos para não voltarem à presença de Herodes, eles regressaram por outro caminho à sua terra. E já concluindo a nossa aula de hoje, nós podemos dizer que uma pessoa que ela tem um encontro verdadeiro com Jesus, igual nós vimos através da vida desses homens, ela abandona suas vontades e jamais voltará pelo mesmo caminho. E nesse momento nós vamos ouvir então, já nos despedindo, uma bela canção de Natal chamada O Primeiro Natal. E eu desejo a todos vocês que tenham uma ótima semana.